eu tenho 3 milhões, 5 milhões, eu vou investir em uma padaria. Padaria não é investimento. Investimento é aquele papelzinho lá da Bolsa de Valores, entendeu? E tem papel que você corre menos risco e fica tranquilo, aquele risco moderado, e aí o cara consegue ganhar mais. Padaria é um risco alto para se investir. Padaria é para você entrar, trabalhar e aí ter conhecimento para seguir adiante. Porque algumas pessoas acham que padaria é abriu e vendeu. Vende muito. Todo mundo come pão, né? Então pão, é só abrir e botar um pãozinho lá. Toma café todo dia. E você aí que tem uma distribuidora de alimentos, ainda manda o seu catálogo em PDF ou então numa planilha de Excel. Tá na hora de ter a sua loja virtual, modernizar aí a forma de vender da sua distribuidora. Então entre em contato com a plataforma Meu Fornecedor, que eles vão te ajudar. Hoje eu tenho 2 convidados especiais. Eu estou aqui com o Alex Martins, que é presidente do Sindipan Ceará e vice-presidente da ABIP, panificador há 39 anos, sócio proprietário da 5 Quinas, não é isso? E o Daniel Gereissati, que é empresário há mais de 30 anos, é pós-graduado em Finanças Corporativas e Administração e comanda a Casa do Frango Bolos, né? Isso e atualmente vice-presidente do Sindipan. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu, pela presença, pela disponibilidade, né? Que eu sei que a vida do empresário é corrida e suada. Bem pouquinha. E aí, para a gente começar a nossa conversa, eu queria entender, assim, qual a percepção de vocês sobre o desempenho do setor de panificação. Olha, aqui na nossa região, né? A panificação, ela vem de muitos anos atrás, né? O que é bom na panificação é que tem aquele sentimento, né? Você pode ver que as histórias dos donos de padaria sempre se confundem. Por exemplo, na minha história, foi meu pai que passou para mim lá atrás, né? Então, tem gente que vem de bisavô. Nós temos padaria aqui no Ceará de mais de 100 anos, né? Que está na 4ª geração, né? Então, assim, ela vem se modificando, né? O passar do tempo, a panificação, ela veio se modificando, né? Veio novos maquinários, né? Novas técnicas de fazer o pão, insumos hoje com tecnologias. Então, assim, sim, ela se modificou bastante e chegamos nesse momento hoje que estamos... E já estamos discutindo uma mudança da panificação novamente. Então, ela é gratificante por causa disso. A gente nunca está estático, nunca está parado, né? A gente está sempre mudando, sempre evoluindo. A panificação, ela consegue se modificar rapidamente, né? Isso é que é legal, e aí a gente vai seguindo as tendências. E se a gente comparar, assim, o setor aqui no nosso estado com outros estados, você diria, assim, que a gente está caminhando bem? O empresário, ele está mais profissional? Ou ainda precisa ter uma busca mais intensa? Eu costumo dizer, né, o Sindipan, ele está lá na Casa da Federação, né, na FIEC, né, na Casa da Indústria, né? E lá nós temos muitas ferramentas, Sistema S em peso lá, né? Nós temos lá o IEL, que dá treinamento de liderança para gerentes, para líderes das padarias. Lá nós temos o Senai, que aí treina o pessoal da produção, né? Confeiteiros, padeiros, cozinheiros. Então, assim, a gente tem uma condição muito boa de dar treinamento aqui no Ceará. Porém, no mundo inteiro, né, a gente sabe que a mão de obra está escassa, né, está difícil, né, nós temos novos desafios aí para conseguir atrair as pessoas para trabalhar dentro da padaria. Mas eu vou dizer para você, no geral, nós estamos muito bem no Ceará. A padaria, ela é bem servida no Ceará, né? A gente tem serviços, tem grandes padarias, até pão nós vendemos dentro da padaria, né, Elaine? Então, isso aí é o consumidor que fala, né? Na padaria tem até pão. Exatamente. Então, nós estamos também não deixa nada a desejar com o sul do país, que é um dos grandes berços da panificação também, o Ceará, né, Alex? É um setor muito desenvolvido aqui. Nós não podemos, nenhum estado do país em padaria, setor de padaria, pode se comparar a São Paulo. São Paulo, ele está anos-luz de todas as federações do estado.
Porém, o Ceará fica ali brigando em segundo lugar, né? Fortaleza briga hoje com o Belo Horizonte pelo segundo lugar. Então a gente está muito bem posicionado, né, em padaria. Isso é em tamanho, em serviço, em qualidade de produtos, né? Ambientes que a gente tem aqui, ambientes agradáveis, que cabe toda a família. As pessoas tomam café, almoça, merenda e janta na padaria. E vira escritório também, né? Vira escritório também. A gente vê muita gente trabalhando dentro da padaria, é verdade, né? Muita gente que hoje tem os coworkers, porém a padaria tem a mesa e ela permite, e o cara tá lá com o café, com o almoço, então vira realmente um escritório ali. Vira um local para sociabilizar, né? Isso. Então fazer negócios, né? Faz parte da rotina da população, né? E aí eu queria entender, assim, o que vocês enxergam, quais são os maiores vilões que o setor enfrenta nos dias de hoje? Hoje eu já falei um aqui, e o mais grave atualmente, que é a falta de mão de obra, né? Esse são um dos vilões, né? Mas tem os problemas estaduais, né, Laine? Nós temos o ICMS, né, que daqui a pouco vai acabar, mas o ICMS de cada estado é diferente de um estado para outro. Isso aí maltrata muito aqueles panificadores que estão num estado que o ICMS é muito alto, né, como o do Ceará. Então, isso aí são um dos problemas, são dois problemas... Tu consegue comparar, assim, o ICMS daqui com o de outro Vamos comparar. estado? Eu acabei de falar de Belo Horizonte, Minas Gerais é 0, o ICMS em cima da farinha. Aqui a farinha cobra, o trigo chega cru, é 41%. A farinha de trigo já toda pronta é 32%. Então a gente compra aqui no estado do Ceará a farinha mais cara e vende o pão mais barato do que Belo Horizonte. É só um exemplo. É um exemplo que deixa tudo muito claro, né? Porque a margem aí foi embora. Nós tivemos agora no Espírito Santo, que também é 0, né? E eles lá compram um saco de farinha de 50 quilos mais barato do que a gente e vende o pão mais caro. O pão lá é R$32 o quilo. Então, assim, né? Pra você ver o disparate da coisa, né? Então, a gente precisa aí... Eu acredito que com a reforma tributária ela vai dar um equilíbrio nisso, porque vai acabar o ICMS, né? Sim. E talvez a gente fique mais competitivo. Perfeito. Complementando aqui o presidente, eu acho também que uma gestão mais profissionalizada na padaria é um grande desafio. Porque geralmente as padarias, elas vêm de pai para filho, né? O que é muito bonito isso, né? E que começa pequenininho, né? Vai vendendo só o pão, aí... E começa a crescer sem gestão. Sim. Não controla o desperdício, às vezes não faz uma ficha técnica bem feita, não controla uma padronização. Isso tudo impacta na lucratividade do negócio. Sim. E quando vai acordar, tá no vermelho, sem querer. E se vê trabalhando muito e ganhando pouco, né? Muitas vezes. Exatamente. Boa, Daniel. Isso aí é importante a gente citar, Elaine, porque a gente tem vários cursos pelo Sindipam. O Sindipam, ele incentiva, né? Essa profissionalização do empresário, né? Então, é importante porque ainda tem muito empresário acomodado, muito empresário que não acordou. Tem empresário que não sabe nem que reforma é essa que está acontecendo, né? Tributária. Ele não sabe de nada. Então, isso é um risco muito grande que ele está correndo, né? Porque... vai mudando aí a forma de cobrança de impostos, vai mudando tudo dentro da padaria, como eu acabei de falar, tudo muda. É rápido a mudança dentro de uma padaria. O consumidor também muda, o consumidor, né? Mudou demais, né? O jeito de vender de todo mundo mudou hoje, né? Tem um delivery, que padaria não existia delivery dentro de padaria, e hoje tem padarias aí que vendem R$100 mil por mês só no delivery. Então, é importante essa atualização do empresário, né? A gente chama... clama para que ele vá na federação, vá no Sindipam, porque lá nós temos muitos cursos que serão muito bem aproveitados na empresa deles. E eu acho que uma coisa bacana, né, do associativismo em geral é também a questão da força, né? Aquela pessoa que está ali muito isolada, ela, além de não se atualizar, não ter a disponibilidade das capacitações e tudo,
ela às vezes não consegue perceber que aquele problema que ela tem é um problema que outras pessoas também têm, né, enfrentam. O Alex costuma falar que o Sindipan é para o panificador. Essa é a frase dele. O Sindipan é para o panificador. Porque lá você tem a ajuda, tem networking, tem informação de outros desafios que os outros empresários estão passando, para você tentar solucionar o seu problema, que muitas vezes está ali. Sim. Com uma conversa você resolve. Exatamente. E às vezes a pessoa fica isolada, acha que aquilo ali, que o Sindipan é inacessível. Pelo contrário, atualmente é um dos Sindipan mais aberto e mais voltado para o panificador, foi nessa gestão. Pode ter certeza. É importante essa fala do Daniel, né? Porque tem muito panificador e a gente sabe que a panificação, no geral, são pequenas padarias, né? Pequenos panificadores. No Sindipan, os associados também, 90% são micro e pequenas, 10% são as grandes padarias que tem. E por estar ali na federação, confunde um pouco. O pessoal pensa que é só gente rica que tem na federação. E pelo contrário, quem precisa e quem está mais precisando daquilo ali é o pequeno. O pequeno que tem que estar lá, o pequeno que tem que estar junto. Nós temos um grande exemplo lá no Sindipan, que é a Rede Pão, né, Daniel? Exatamente. A Rede Pão, ela é formada por mais de 40 panificadores, eles comprando junto. E o desconto é de 30%, então a gente está comprando com padarias pequenas, porém tem 40, é um volume considerável dessas 40, e a gente compra mais barato do que as padarias grandes compram. A gente tem isso porque a gente brinca com o pessoal maior, perguntando quanto é que é o preço, quanto é que é o seu preço do ovo, quanto é que é o preço do frango, né? Do peito de frango, que são commodities que a gente compra lá. E aí a gente vê, quando ele manda o preço, a gente vê que os pequenos que estão junto, comprando junto lá, estão comprando mais barato do que os grandes. Hoje, alguns dos principais insumos, a diferença de preço comprando individual é muito grande. Eles compram muito mais caro hoje. E é uma coisa que às vezes a pessoa não tem essa informação e talvez ela ache assim, eu não vou nem ter poder de compra para fazer o distribuidor vir até aqui, né? Mas com um grupo... Com volume, né? Exatamente. O volume, o fornecedor está interessado no volume de compra. Então, ele vai entregar na padaria a quantidade que ele precisa. Já que a gente já está falando disso, né, que era uma das perguntas que estava aqui, eu acho que vale esclarecer assim, vamos usar o exemplo de uma padaria pequena, né? Ela precisa ser de Fortaleza, pode ser de qualquer cidade, aí ela se associa, depois que ela se associa ao Sindipan, ela já tem acesso à Rede Pão, né? Como é que funciona isso se a gente fosse fazer o passo a passo de uma padaria pequena? Não é só em Fortaleza, né? O Sindipan, ele abrange todo o estado, né? E a Rede Pão, ela abrange alguns, ela consegue chegar em alguns do interior. Não vou dizer que são, por exemplo, Juazeiro já é 500 quilômetros, aí e já são outros fornecedores, né? Então, o passo a passo vai se associar ao Sindipan, né? Que tem vários benefícios. Um grande benefício é o escritório de advogado que a gente oferece. Então, todo ano, o panificador associado tem 3 ações que ele pode utilizar o escritório, né? Já está dentro da parcela que ele paga mensal, e aí posterior ele vai atingindo, porque tem vai galgando pelo tempo, né? 3 meses ele consegue outro benefício, mais 2 meses outro benefício, e ele vai conseguindo os benefícios ali, e aí com o tempo ele pode ser associado à Rede Pão. A Rede Pão, ela tem uma mensalidade própria, porque como é um grupo seleto, são pessoas que pensam no mesmo objetivo, o mesmo caminho. Então, tem pessoas que não pensam dessa maneira, né? E aí ela não consegue estar junto em grupo. Então, a pessoa tem que ter uma tendência de gostar de estar em grupo para poder, sim, entrar na Rede Pão. A Rede Pão hoje tem a gente chama E tem uma estrutura própria, né? Deve ter um comprador, tem sistema, então tem um tudo custo isso, né? envolvido. A pessoa para entrar, ela tem que pagar lá um valor, né? E depois pagar a mensalidade ainda. Mas né? Se paga. A mensalidade se paga pela economia que faz. A economia é muito grande. Aí você pega um produto, eu citei 2 aqui, mas você pega um produto ovo hoje,
a economia é gigantesca. Quem compra muito ovo, que compra com a Rede Pão, ela paga lá 2 anos só no primeiro mês que ele está comprando ovo com a Rede Pão. Então, é esse passo a passo, se associar ao Sindipam e depois conhecer todos os benefícios que nós temos lá, e aí sim pode entrar na Rede Pão para fazer parte desse seleto grupo. O panificador entra na Rede Pão, ele já aumenta a lucratividade dele porque já está comprando melhor. Sim. Os principais insumos. Com certeza. Assim, eu né, também trabalho com essa questão aí de conexão dos fornecedores com compradores. E a gente vê que a gente encontra, quando a gente vai fazer esses cadastros, distribuidora que já é a terceira pessoa ali naquela ponta, né? A indústria fabrica o produto, aí ela vende para uma distribuidora X, que vende para a distribuidora Y, que daqui a pouco está na Z. E aí o preço desse produto... Cheio de atravessadores. Né? Vai ficando lá em cima. Aumenta, né? Então, quando a gente consegue ter essa gestão de compra, que você vai ter acesso, às vezes, até à própria indústria, né? Não é mais nem ao distribuidor, alguns desses insumos eu sei que já consegue até comprar da indústria, você já está tendo um ganho aí. Ainda mais quando você coloca uma negociação. Você falou muito bem da estrutura. Nós temos duas pessoas, uma que negocia direto com o fornecedor e outra que trata direto com o associado. Essas pessoas, elas podem se tornar, inclusive, os compradores das pequenas padarias. Tem gente que não tem tempo e liga para lá e diz assim, olha... pede para mim isso e aquilo. Então, você consegue organizar mais ali a sua parte de compras como se você tivesse um comprador dentro da sua loja. E outra, eles buscando preço e qualidade, né? Depende também da qualidade. A gente também olha muito isso, né? A qualidade dos produtos para que as padarias façam produtos de qualidade. E esse ponto que você está falando aí, né? De que a pessoa não tem tempo, é uma coisa que a gente também vê muito, assim. Ela não tem tempo para fazer essas cotações, para ver quem tem melhor preço. O que ela acaba fazendo? Pedindo sempre do mesmo lugar. E aí ela acaba pagando mais caro, né? Exatamente. Então... A Rede Pão, o panificador compra direto do seu escritório, porque é um aplicativo que nós temos, ele clica lá. Lá nós temos a compra conjunta, que chamamos, que é todo mundo junto em alguns produtos. E em outros produtos tem uma loja virtual que ele vai clicando lá e vai pedindo seus produtos. E isso tudo já negociado o preço. Então, ali naquela loja, ele sabe que tem uma negociação com preço mais baixo ali. Então, é importante isso. Bacana. E quem toma conta da Rede Pão hoje, que é um braço do Sindipam, é um diretor do Sindipam, que gerencia isso com um time de 2 pessoas. Então, atende muito bem. É separado, né? Porque o presidente do Sindipam não tem condição de estar olhando e dar conta de tudo. Não dá mais. E eu sei que vocês também têm um outro braço, né? Que eu não sei exatamente como funciona, que é o Sindipam Jovem. Eu já tive a oportunidade de estar lá com o pessoal e eu achei uma iniciativa muito bacana também, porque é como você falou, a padaria tem muito aquela coisa da tradição, que às vezes já está na 4ª geração, né? Precisa dessa profissionalização, como o Daniel colocou aqui, e tá trazendo esse pessoal jovem para estar ali se profissionalizando, se ajudando e já crescer com esse espírito colaborativo, também é um passo muito importante. Elaine, esse pensamento aí, nós fizemos esse grupo, a gente pensou em nós, essa é bem verdade. Né? Foi um pensamento egoísta, foi? O William, né? o William, o Ângelo, o Daniel e alguns outros, que nós fomos atirados dentro do negócio do nosso pai e foi assim, fica aí, se vira. Seu, te vira. E a gente muito jovem acha que só trabalhar o gás vai resolver, e não resolve. Você tem que ter uma certa experiência, você tem que conhecer tudo aquilo, pelo menos saber como é o que era CMV. Eu vim conhecer CMV há pouco tempo atrás. Minha padaria é de 1987, meu pai saiu em 92, ele passou 5 anos na padaria, e quando ele saiu eu tinha 17 anos.
Então, com 17 anos, a gente foi... Tá aí, eu tinha um carro, vendi, porque eu pagava consórcio no carro, e eu não sabia se eu ia ter dinheiro ou não para continuar pagando o carro. Então, eu vendi logo, tinha 7 prestações. Foi uma coisa terrível, eu fiquei triste, né? Jovem, né? Naquele tempo, com um carrinho novo. Sim. Mas acabei vendendo e comprei um carrinho usado para mim, mais velho. E dali, a gente foi aprendendo aos troncos e barrancos. É um caminho doloroso, né? O grupo de jovem hoje é para preparar o jovem para que ele, se ele assumir, ele pode até ir para outra profissão, fazer o que ele quer, mas se ele for para dentro da padaria, ele vai chegar muito mais preparado do que eu cheguei na minha, do que o Daniel chegou na dele e assim por diante. Eu acho perfeito, porque assim, quando a gente olha para o mercado, a gente vai vendo que o mercado está cada vez mais acirrado, né? Então, se já era difícil para um jovem de 17 anos assumir uma padaria sem ter esse conhecimento, imagina hoje, que é uma concorrência muito acirrada, as margens são muito apertadas, né? O nível de exigência do consumidor também é muito alto. Então, se não tiver esse preparo, de fato, a gente está falando aí da sustentabilidade do negócio, né? Como é que esse negócio vai conseguir passar pela tempestade se ele não tiver fortalecido, né? Perfeito. Hoje em dia ainda é um pouquinho pior, né? Hoje nós temos muito mais regras. Hoje o custo aumentou muito. Hoje o resultado da padaria é pequenininho, né? As pessoas passam em frente à padaria e dizem assim, tem 39 anos, é rico. A padaria, ela hoje, você vive muito bem. Minha família sempre viveu muito bem, porém nós não somos ricos, né? Rico é algo muito maior do que isso que a gente tem hoje, né? A riqueza é muito... a gente não tem como mensurar hoje. Eu vejo que o cara ser panificador, ele não enrica, mas ele tem uma vida muito agradável, uma vida muito boa pela frente, ele sabendo trabalhar, sabendo fazer tudo. Sim. E eu ainda digo mais, padaria, porque chega alguns investidores lá no Sindipam e dizendo assim, eu tenho 3 milhões, 5 milhões, eu vou investir em uma padaria. Padaria não é investimento. Investimento é aquele papelzinho lá da Bolsa de Valores, entendeu? E tem papel que você corre menos risco e fica tranquilo, aquele risco moderado, e aí o cara consegue ganhar mais. Padaria é um risco alto para se investir. Padaria é para você entrar, trabalhar e aí ter conhecimento para seguir adiante. Porque algumas pessoas acham que padaria é abriu e vendeu. Vende muito. Todo mundo come pão, né? Então é só abrir e botar um pãozinho lá. Toma café todo dia, né? E acha que é fácil. Tem que estar lá dentro da operação. A padaria é um dos poucos negócios que, se você não estiver dentro, olhando cada setor, cada departamento, você vai perder dinheiro. Exatamente. E assim, isso aí, como eu atuo em várias áreas, né? Eu vejo que é uma coisa que se repete muito. Todo mundo acha que o setor de alimentação é assim. Eu tenho um dinheiro aqui, aí eu juntei aqui uma grana, eu vou abrir um negócio e ele já vai estar deixando eu lá deitado numa rede. E não é assim que as coisas funcionam, né? Porque precisa de muito tempo e muito investimento e estar ali olhando e controlando as coisas, né? Para começar a ter respiro. Os gostos do consumidor mudou muito e quer mais experiência, quer mais rapidez, quer produz hoje aqueles grab and go, que está pronto para levar. Sim, né? Todo mundo muito apressado, todo mundo né? Muito apressado. E a padaria tem que estar preparada para isso. Então, e eu queria puxar esse gancho aí, sabe? Já que você tocou aí no assunto do consumidor, o que mais de comportamento vocês percebem que tem mudado ao longo do tempo? E a gente está vendo que essas mudanças elas têm acelerado, né? Antigamente acontecia mudança, mas passava assim um tempo maior. Lento. Agora você está se adaptando a uma já... Iniciar outra. Isso aí nos ensinou a pandemia, né, Elaine? A pandemia, quando ela iniciou, a padaria que se modificou mais rápido, né? Ela ganhou um espaço ali rapidamente, com o advento do delivery, por exemplo. Foi rápido a introdução do delivery.
Muitos donos de padaria que são tradicionais diziam que delivery não dá certo, que afasta o cliente da loja, mas isso aí é mentira, é balela, porque o cara do delivery, a pessoa do delivery, ela gosta de receber em casa. Ela estava recebendo em casa de outro setor, de um restaurante, de uma lanchonete, e aí passou a receber da padaria também. Então, esse é outro cliente. O cliente que vem na loja é aquele cliente que gosta de sentar, que tem tempo, que quer sentir o cheiro do pão, que é sentimental. Pão é sentimental, né? A gente lembra do nosso pai, da nossa mãe. E muita gente que é cliente lá fala isso. Então, na mudança, na pandemia, nos ensinou isso. A gente tem que mudar rápido. Vamos pensar rápido. E a padaria provou que ela consegue se modificar rapidamente, né? Ela não é um gigante, ela é uma lancha que dá para você mudar o rumo rapidamente, né? Então isso aí foi importante, mas as mudanças realmente, como você falou, a importância hoje de você estar investindo em tecnologias, né? Em autosserviço, né? E que também foi uma barreira, né? Todo mundo dizia, não, nada de ninguém vai pedir em totem. Porque o pessoal quer o olho no olho, não quer falar, não sei o que, aí daqui a pouco você vê que... Até as pessoas mais 50 mais, 60 mais, elas estão mais acostumadas hoje com a tecnologia. Sim. Então, até nesse mundo. Todo mundo tem celular hoje, todo mundo compra pelo celular. Então, eu faço muita compra pelo celular. Então, as pessoas hoje vão na padaria, estão acostumadas perfeitamente com os totens e compram mesmo, sabe? E eu acho também que algumas padarias elas não podem perder esse timing do delivery, porque ela tem uma variedade gigante de produtos. É verdade. Que pode ter mais tempo aberto. Elas abrem 6 horas da manhã, muitas vão até 10 horas da noite. Perfeito. Então, qual é o ramo de negócio que você tem essa 12 horas aberta por dia? O restaurante muitas vezes abre de 11 horas, meio-dia, vai até 10, 11 horas da noite só. Então, a padaria tem uma gama de produtos, um tempo muito maior aberto do que muitos restaurantes, por exemplo. Então, ela tem que aproveitar esse espaço. Porque senão o restaurante vai aproveitar mais até do que as padarias. Sim, com certeza. A padaria tem que saber aproveitar isso. E os clientes mudaram, né, Laine? Hoje as famílias mudaram. A gente tem que ver quem são nossos clientes, né? O que oferecer. Tem gente que chega na minha loja, ele pega o produto, ele tem um self-service, ele vai lá, pega o ovo, pega lá o pão, passa a manteiga, tem tudo, ele mesmo faz, ele senta, come, ele vai, paga no totem, ele não fala nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite com ninguém. Tem gente que a gente tem que respeitar. É a forma dele lidar. Né? Aqui no Ceará nós somos muito, faz aquela. Mas você vai em São Paulo, você vê que cada um tá no seu lugar, no seu mundo. Tem gente que não quer falar com ninguém. Então a gente tem que respeitar. Se a gente quer esse cliente dentro da nossa loja, a gente tem que oferecer isso para eles. A tecnologia é importante, a mudança hoje de qualidade. Tem que ter qualidade no pão. O pão carioquinha hoje ainda é o que traz a lucratividade, a maior lucratividade para dentro da padaria. Tem gente que pensa o contrário, que o pão hoje é só para trazer o cliente para dentro da loja. Isso é o pensamento antigo do supermercado. Exato. Lá atrás, o supermercado botava a padaria lá no fundo, né? Né? E aí, para o cliente passar em todas as gôndolas e todas as áreas. Hoje você vê que nem o supermercado faz isso. A padaria está ali na frente ou ao lado, ela não fica mais lá no fundo. Muito difícil você ver hoje supermercado com a padaria lá no fundo. Né? Então, assim, mudou tudo e o empresário de panificação ele precisa estar antenado para mudar junto. Assim como as porções, né? Que a gente antes tinha pães maiores, né? Pacotes também maiores. A gente está vendo uma tendência das famílias também diminuindo, então porções menores ali, para ir se adaptando de fato ao que o consumidor precisa. Também estão surgindo padarias artesanais, tem padarias com fermentações natural, sabe? Toque de saudabilidade é muito grande hoje. É muito forte isso hoje, né? Sim. Então, as padarias têm que estar preparadas para isso. E com a mão de obra como está escassa também, eu acho que vai haver. Eu acredito que haja, em pouco tempo, uma grande modernização do parque industrial de todas as padarias, assim. Porque a padaria, a mão de obra está difícil. Ela vai ter que continuar a vender, mesmo com a mão de obra difícil. Isso, Então, ela tem que arranjar máquina para poder substituir. Porque se não tem mão de obra, vai ter que se reinventar. Que eu digo até que nem é substituir.
Né? Não é substituir, porque não tem. É porque não tem, exatamente. Então, é conseguir ter equipamento para você produzir e fazer a entrega do produto que você quer entregar para o cliente. Exatamente. Elaine, antes, a gente até tinha, e isso ficou muito ruim nos tempos de hoje, porque as pessoas pensam que o pão congelado, os pães congelados, eles não têm qualidade. Mas eu digo para você hoje, é mentira. Hoje não confie nisso. Hoje o pão congelado ele tem ou a mesma ou até maior qualidade do que o pão feito na hora. E não é só o pão, né? Não é só o pão. Você pode você pode ter um leque de produtos congelados que você na sua loja, a sua loja fica sempre cheia. Você consegue tirar lá o produto, deixar descongelar meia hora, coloca na vitrine, uma torta, por exemplo. Você deixa ali meia hora, coloca na sua vitrine, ela está pronta para o consumo normalmente. Perfeito. E aí você não precisa estar fazendo toda hora, todo instante aquele produto. Então hoje nós temos ultracongeladores, a tecnologia do frio, ela veio para ajudar, ela veio para melhorar para o panificador. E aí, eu não digo substitui alguém dentro da produção, mas ela completa a padaria, ela completa a loja sem deixar faltar produto. Eu vou até pegar isso aí, porque isso é uma coisa que a gente faz, né? E a gente tem feito até com um volume maior do que eu esperava que fosse acontecer, mas esse conceito, eu acho que a padaria precisa absorver, que é entender que ela tem um processo industrial. Exato. Ela precisa deixar de ter aquela coisa assim, faço sob demanda, porque exige muita mão de obra, né? Mas antes disso, eu me planejo, organizo e faço um processo industrializado para eu conseguir atender o meu consumidor ali, não faltar produto, não ter ruptura, ter um produto de qualidade, né? Eu tive o prazer de ir para a Itália no final do ano passado e ver produto de confeitaria e panificação feito e tecido ultracongelado que eu não conseguia acreditar. Porque, assim... Qualidade altíssima, né? É perfeito, sabe? Assim, massa artesanal, ultra congelada, que você põe ali, ela congelada ainda para fazer e ela fica impecável. A padaria, no início da conversa aqui, você falou sobre a mix e falou sobre lucratividade. A padaria ela tem que se deter a um mix que vende. Não adianta ter, sei lá, 200, 300 produtos todo dia. Que isso também tem muita gente que ainda faz, né? Encarece muito a produção, a mão de obra, desperdício altíssimo. Ela teria que produzir algumas coisas que ela sabe fazer bem e comprar de alguém e revender congelado, com outro congelamento, como o Alex falou, que a qualidade está altíssima, e revender na padaria dela. Sim. Ela ganharia muito mais dinheiro, aumentaria muito mais a lucratividade dela dessa forma. A se deter só no que ela sabe produzir bem. E o que ela não sabe, ela compra e revende. É uma colocação também perfeita. A gente já falou até sobre isso, né, Daniel? A gente troca produtos. Se a 5 Quinas produz croissant muito bem feito, por que não o Daniel vender o croissant no supermercado qualquer, o meu croissant sendo fabricado por mim, e ele vende? E por que eu não vender o bolo dele, que é muito bem vendido, na minha loja? Sim. Porque aí eu vou ter um funcionário lá fabricando outros produtos, ou o principal produto meu de venda na loja. Mas infelizmente ainda estamos engatinhando nisso, porque tem gente que vende produto, vende 2, faz 10, vende 2, joga 8 no lixo. E continua insistindo com aquele produto. Né? Mas por quê? Porque realmente ele não tem ainda aquela organização, ele ainda não tem o pensamento, pensamento que a gente... Que é uma quebra de paradigma muito grande para algumas pessoas, né? Diferentemente do supermercado. O supermercado não é assim. O supermercado fala assim, você tem um produto bom? Eu compro. Eu quero só margem. Exatamente. Me dê margem que eu revendo para você, não tem problema. Ele te dá a condição de vender e você vende. A padaria não. Acho que eu tenho o melhor pão, eu tenho o melhor bolo, eu tenho o melhor croissant. E fica agarrado ali, às vezes... Né? Nós temos um projeto, né, que é um projeto dito inovador pelo Senai e pela Casa da Indústria aqui. O projeto é fazer uma fábrica de pães congelados para a gente atender os associados do Sindipam. A gente tem esse projeto lá já, que pode ser de pães, pode ser de salgado, pode ser... Mas ainda esbarra
nessa condição que o Daniel colocou agora. Porque o dono da padaria entende que o pão carioquinha dele é o melhor pão do mundo. Porém, ele tem vários problemas para padronizar aquele pão, para que aquele pão saia padronizado todo dia. O congelado você padroniza. Ele todo dia, se você seguir o processo, treinar lá o forneiro, acabou. Ele vai sair todo dia igual. Então a gente tem esse projeto, ainda não joguei fora esse projeto, né, Daniel? A gente tem esse projeto. Vai chegar o momento dele. Vai chegar eu acho o momento, que está chegando já, porque está todo mundo sofrendo muito, né? Quem é que está conseguindo hoje em dia ter padeiro que vai estar lá 4, 5 horas da manhã? Eu não sei nem se tem gente ainda que tem produção à noite. Não sei, né? 24 horas, porque não existe mais padeiro. Não existe padeiro para trabalhar de dia, quanto mais de noite. Quanto mais de noite, Então, fora o risco, né? Risco e o custo aumenta, né? Que você tem que pagar adicional noturno e tudo mais. E aí eu queria, falando aí desse gancho do pensamento, né, das quebras de paradigma, que eu acho que vocês trouxeram pontos aqui extremamente relevantes, a gente vê isso, eu vejo no dia a dia, às vezes a gente vai fazer uma ficha técnica, eu fiz de um cliente uma vez, era uma torta de bacalhau. Ah, não, mas a minha torta, né, a minha torta. Aí, quando a gente foi fazer essa conta, o preço que ele estava vendendo não pagava nem metade do recheio que ele usava naquela torta, né? Verdade. Aí, e ele não sabia, né? E ele não sabia. Ele, eu acho que eu vou tirar do cardápio, né? Verdade. Então, assim, tem que ter mesmo esse olhar sem ser muito emocional, né? Um pouco mais profissional sobre o número, que ele não mente, né? Sobre o negócio, sobre o que ele está te dizendo, né? E eu acho que falta um pouco disso, assim, de querer olhar para a realidade, sabe? De ser um pouco mais analítico, né? De buscar, se investigar ali o que está acontecendo de fato. Então, eu sinto que ainda a gente pode trabalhar essa questão, assim, do se apropriar do que eu preciso de fato fazer para o meu negócio acontecer, né? E aí eu queria aproveitar esse gancho e puxar um pouquinho a sardinha para a área da qualidade, né? Lógico. Que eu acho que é uma outra quebra de paradigma, assim, de as pessoas queria entender, assim, qual a percepção de vocês em relação ao setor, de o que é que eles enxergam, né? Como é que eles enxergam essa área de segurança sanitária, né, da qualidade do produto, se tem mudança, se hoje a perspectiva é melhor, né? Como é que fica também essa questão do conflito, como é que eu vou cobrar mais as pessoas se ao mesmo tempo eu não tenho mão de obra que está disponível, né? Você falou tudo aí em uma palavra, né? Um conflito, realmente. Mas hoje em dia, né, com o poder público, com as fiscalizações, com as novas regras, isso tudo acaba contribuindo com a mudança de pensamento do empresário, né? Então ele começa a gostar do pessoal que faz essa parte lá dentro de qualidade. Você sabe que a padaria, nós temos muitos pontos, né, a trabalhar, né? Então a gente precisa da ajuda de várias empresas, né? Vocês que fazem a história da qualidade, tem o pessoal de segurança do trabalho, tá entrando agora o pessoal que implanta RH e também nessa mesma maneira que vocês trabalham. Então, nós temos muita gente hoje que está nos ajudando, porque se não fosse o empresário sozinho, ele não ia conseguir fazer absolutamente nada, né? Ele tem ainda panificador que você sabe, grande parte dele está no caixa da padaria. Então, assim, ele estando no caixa... Ou ele está no caixa ou ele está nas compras. Ou então está nas compras, né? Então, é difícil, né? Ele tem que estar, na verdade, no estratégico, né, da padaria. Ele tem que estar observando, vendo onde ele pode realmente economizar, como muito bem o Daniel colocou, com aquelas perdas, né, com diminuição de mix e tudo mais. E também na outra ponta, como ele pode vender mais, o que ele pode fazer dentro da padaria dele, se é festivais, o que ele pode se mexer. Então ele deveria estar no estratégico. Porém, a realidade é outra, por isso que a gente precisa muito
de pessoas como a sua empresa, como a empresa do Jorge, da Domix também, que faz detetização e faz a parte do setor de segurança do trabalho. Então a gente tem muita gente que nos ajuda, graças a Deus, porque se não fosse vocês, e eu indico sempre todos, porque não dá. A pessoa, quando vai colocar uma padaria, ele não sabe o tamanho da estrutura e o que ele vai precisar. Que envolve ali, né? Nós falamos agora há pouco aí que o cara quer investir, aí acha que é fácil. Ah, eu tenho dinheiro, é fácil. Não é fácil. A estrutura de uma padaria, de uma pequena padaria, é muito grande. Né? Quando a gente fala... E outra, é indústria, gente. Padaria são de pequenos processos, padaria é uma pequena indústria, no qual ela é cobrada como uma grande indústria. Né? Porque não tem regra para pequena, para média e para grande indústria. A regra é a mesma. Então, não é fácil. Então, a gente agradece sempre, né, o trabalho de todos vocês lá e nos ajuda bastante. A mentalidade aí, como o Alex falou, o poder público exige muito nosso também. E isso é bom. O empresário hoje que não tiver essa mentalidade de um produto de qualidade, sabe? Limpeza no ambiente de trabalho, sabe? Não tem um controle de pragas eficiente. Sim. Uma ficha técnica. Uma ficha técnica. Tem que ter. Isso tudo foi uma evolução. 20, 30 anos atrás isso não existia. Não, quando eu comecei, vocês não sabem o que eu ouvi, não. Eu já estou há mais de 20 anos no mercado e o pessoal perguntava assim: você pensa que está onde, minha filha? É o Brasil isso aqui, volte aqui. Hoje, antigamente dizia assim: fez faculdade, você vai ganhar dinheiro, né? Você é formado, você vai ganhar dinheiro. Hoje faculdade é básico. Exato, às vezes quem ganha dinheiro nem faculdade tem. É verdade. Né? Padaria é a mesma coisa, analogicamente. Você vai fazer o seguinte, tem que ter qualidade, tem que ter limpeza, tem que ter controle de pragas, tem que ter ficha técnica, senão você está fora. A ficha técnica é muito bom para precificar também, porque quem não tem a ficha técnica, como é que precifica? Fica vendendo bacalhau dele lá. Fica lá e vai chegar uma hora que ele vai olhar a conta dele tá negativa. Então tem que tomar cuidado e a gente agradece muito esse pessoal que é muito específico, né? E traz essa tranquilidade para o dono da padaria, né? Isso é muito bom. E eu vejo assim, né? Como a minha trajetória é muito da retaguarda ali, de organizar, interna e tudo, então eu também percebo que existe uma evolução exatamente nessa fala, né? De quando eu comecei lá, há uns 20 e pouquinhos anos, de que tinha muito essa coisa de eu vou aproveitar o que está... Às vezes um negócio que estava já estragado mesmo. Eu tive uma situação em que um motel, né, os hóspedes passaram mal por causa de um queijo no café da manhã. A gente foi chamado lá na época e as ambulâncias chegando, levando os hóspedes, aquela situação caótica. E quando terminou tudo aquilo, o empresário ainda queria pagar aquele queijo para usar. E como assim? Não tem como. Né? Então, assim, a gente hoje percebe que existe um zelo, né, maior de ter esse cuidado com o consumidor. Existe. E eu acho que a grande mudança é bem essa, assim, é não fazer só por causa da fiscalização, né? É fazer porque eu respeito o cliente, é porque eu vou controlar aqui o desperdício para eu evitar que eu precise aproveitar um negócio que era para estar no lixo mesmo. Não era para estar sendo aproveitado dentro da produção. Então, para isso tem que ter controle, né? Então, eu faço um trabalho prévio e não o de dar um jeitinho ali e acabar prejudicando a saúde de alguém. Esse do jeitinho brasileiro já acabou, né? Eu acho que acabou em várias áreas, né? Isso. Na política, na panificação e algumas outras áreas, né? Acabou não temos mais jeitinho, né? As padarias hoje, elas selecionam os produtos que compram. Geralmente tem comprador. Se não tem, a Rede Pão tem. Então, a gente está cuidando muito bem disso, né? E tem vocês que fazem toda a parte de qualidade, né? Tem várias empresas. Tem muitas empresas. Tem profissional liberal, né? Tem profissional liberal, isso mesmo. Ajuda muito. Verdade. A nossa empresa lá vende para supermercado, né? E supermercado, alguns deles são extremamente exigentes. Sim. E que é bom, né? Que é muito bom. Eu quando tem alguma observação que eles fazem, eu costumo dizer assim, subir mais um nível, porque exato, eu estava aqui, ele reclamou e exigiu isso, então eu estou um passo à frente. Eu tenho que pensar assim. Eu digo que quando a consultora de qualidade do supermercado me manda uma mensagem aqui no WhatsApp,
Eu me temo todinho. É a mulher que eu tenho mais medo na minha vida. É a consultora de qualidade desse supermercado. Porque é bacana isso, porque a gente vê que sobe a régua e você está preparado para vender para qualquer mercado, Qualquer mercado, exatamente. Então fica... Falando isso, Elaine, eu preciso dizer aqui que o Sindipan está se preparando para criar um selo de qualidade. Isso, ótimo. Perfeito. Que todos os associados vão passar por uma inspeção, uma auditoria, e aí a gente já está produzindo isso para que a gente consiga subir a régua, como a gente fala, né? A excelência dentro das padarias. Então, quem tiver esse selo aí de qualidade que o Sindipan vai chancelar, vai ser legal, porque vai garantir ao cliente lá que o que está sendo produzido dentro da padaria é com todo cuidado, com a qualidade, com tudo isso. Que tem alguém acompanhando. Que tem alguém acompanhando, tem auditoria, aquela padaria. Sim. E tudo mais. Inclusive, a Conduzir vai ser convidada a participar do projeto, né? A Conduzir já está no projeto. Não é nem convite, já está, é obrigada. Mas eu acho que isso é até uma missão, sabe? De a gente conseguir trazer essa mudança, né, de cultura, de bastidor mesmo, né? Por isso que a gente colocou aqui os bastidores da alimentação. A ideia desse podcast é exatamente essa, assim, a gente valorizar um pouco mais, porque quanto mais luz a gente dá, né, mais a gente valoriza, profissionaliza, torna transparente, Sim. né? E o mercado, ele ganha com isso, torna o negócio mais duradouro, porque ele vai estar mais profissional, né? E torna para o cliente um ambiente mais seguro para ele estar também. Ele vai percebendo isso. Eu acho que às vezes o empresário acha que não, né? Eu vou fazendo ali, ninguém está vendo, mas sempre tem um funcionário vendo, às vezes tem alguém ali filmando, né? Vai uma propaganda boca a boca. Então, daqui a pouco isso está espalhado na região. Então, o consumidor ele vai perceber. E outra, isso aí é a cultura, né, Elaine? É uma cultura. A gente que está no ambiente, a gente não consegue enxergar mais. A gente passa naquele ambiente, acha que está tudo normal. O que está sendo feito é normal. Exato. Às vezes não é culpa de ninguém. Às vezes realmente é a cultura, o ambiente te faz dessa forma. Sim. E por isso que a gente precisa de gente de fora para entrar e observar e olhar e aí melhorar aquilo que a gente está fazendo. Com um olhar não viciado, né? Com um olhar não viciado. É perfeito, é isso mesmo. E aí, gente, para finalizar, eu queria entender, assim, para a gente fechar aqui, né, a questão do Sindipan, o que é que a gente falou aqui dos benefícios, né? Mas eu queria entender, assim, o que é que o grupo todo ganha quando está junto, né? O que é que o Sindipan hoje representa mesmo para o setor de panificação? Olha, eu costumo dizer, né, que quem for abrir uma padaria tem que buscar informação hoje, né? Quem vai abrir achando que tem dinheiro e vai abrir, vai se dar mal. Portanto, eu costumo dizer, a primeira coisa que você tem que fazer, procura a federação, procura o Sindipan, que lá está as informações adequadas. A gente fala a verdade, né? Não tem esse negócio de maquiar, não tem nada disso. Ele chega lá, nós que estamos cuidando do Sindipan hoje, que estamos na presidência, na diretoria, nós temos padaria. Então a gente vive o dia a dia. A gente sabe a dor de ser panificador hoje. Então é importante que ele vá lá, tenha as informações adequadas, corretas, busque se associar, né? Porque quando se associa, o Daniel falou aqui, nós temos reuniões da Rede Pão toda quinta-feira, né? Hoje vai ter lá, hoje a quinta-feira vai ter lá. E a reunião da Rede Pão, naquele o feedback, a resenha, as brincadeiras, você descobre uma coisa de uma dor que você faz anos que está tentando solucionar dentro da padaria, que o colega solucionou com a tranquilidade e você nunca tinha pensado naquele formato de resolução. Sim. Né? Então, só isso já paga 1 milhão de anos para você. Né? E aí, você estando lá, tem toda a estrutura, nós temos treinamentos, nós temos os advogados, nós temos a Rede Pão, nós temos o Sindipan Jovem, nós somos afiliados à ABIP, né, que teve agora um ganho excelente,
que foi da reforma tributária com relação a igualar a situação dos bares e restaurantes. Nós teremos também os 40% de desconto em cima do final, do imposto final, na reforma. Então, assim, nós temos entidades fortes no Brasil e aqui no Ceará trabalhando em prol do setor de panificação. Mas a gente ainda tem uma pena muito grande, porque a gente vê muito empresário que acha que é um grupinho, que acha que é uma panelinha, que acha um grupo de amigos, um grupo de amigos, e está perdendo uma grande oportunidade de estar conosco, aprendendo, ensinando, se atualizando e ganhando todos aqueles benefícios que a gente tem, porque lá a informação chega primeiro. Eu não tenho nem dúvida disso. Primeiro chega a informação para o Sindipam, depois a informação ela é compartilhada com o setor. Né? E até um órgão, as soluções dos problemas chegam primeiro lá. Sim, e até um órgão fiscalizador muitas vezes procura primeiro o sindicato, né, para se fortalecer, para trocar uma mensagem ali. Sim, dar um direcionamento. Nós estamos muito próximos, né? Eu tive 2 reuniões esse mês passado, uma com a GFIS e uma com o DECOM, com as pessoas que fazem esses órgãos, né, os secretários, e nos propuseram muita coisa, né, que para melhorar o nosso setor e também facilitar na hora de uma fiscalização. Então, os órgãos eles estão querendo estar junto conosco. Então, assim, o Sindipam ele serve para isso, né? E a gente também comer croissant, comer pães, comer tudo na hora das reuniões, porque não falta, né? Bolo. Esqueça um bolinho, não. Bolinho do Daniel, que ele leva toda a vida lá, entendeu? Então, é muito bom isso. Perfeito. Eu acho que a gente pode até fechar com... Eu gosto de fazer essa analogia visual, sabe? Assim, se for pensar num grupo, né, que vai para uma guerra, e aí você tem ali 10 pessoas e você tá vendo ali uma montanha de gente, você já tá vendo que vai perder aquela guerra. Exatamente. Sim. Agora, se você vê um grupo se fortalecendo, né, com muitas pessoas participando, às vezes é uma ideia que uma outra pessoa tem, né, que ela traz, e aquele grupo que está ali já não discutiu mais aquele assunto, e uma pessoa que está chegando renova. Enfim, então tem tantos ganhos, e esse grupo vai crescendo, que você se sente até mais forte para enfrentar uma batalha. Você sai do seu negócio, que às vezes você está tão chateado, triste, vai para o Sindipam, e no primeiro dia que eu assumi a presidência lá, eu disse, o Sindipam vai ser uma entidade para a gente vir aqui se divertir, rir, conversar, resolver problemas, obviamente, mas a gente é suave, o sindicato é muito suave, a gente brinca muito, a gente conversa e a gente sai de lá, eu estou falando isso, que são falas de empresários que vão para as reuniões, que já me falaram. Saem de lá leves, tranquilos. Sim. Por quê? Porque ele tem um problema, porém ele viu que 50 outros têm o mesmo problema e que um já resolveu e que todos os 50 vão resolver daquela maneira que foi resolvido. Então, tá perdendo a oportunidade de estar lá e comer bem, e sorrir, e brincar e resolver os seus problemas. E se sentir forte, né? Se sentir acolhido. Forte. Exatamente. Porque tá sozinho é muito ruim. Exatamente. Tá acolhido mesmo. Então fica aí esse chamado, né, para quem é do setor de panificação. Perfeito. Então, muito obrigada pela também. participação de vocês, né, pela contribuição. Então, se você gostou do que ouviu hoje, curte, comenta, compartilha. A nossa ideia é trazer informação relevante para o setor de alimentos. A gente encerra por aqui. Até o próximo episódio.